Para muitos de nós, não afetados pessoalmente pela brutalidade extrema do assassinato, o conceito parece abstrato e distante. É uma pílula difícil de engolir, saber que existem pessoas lá fora, capazes de crimes horrendos e aterrorizantes, mas é uma verdade fria e dura que todos nós sabemos no fundo. Embora a maioria dos monstros que cometem tais atos de violência seja presa, há uma abundância de criminosos que não serão, seja porque são culpados sem rosto, sem nome, ou pior ainda, aqueles já identificados mas que de alguma forma escaparam da justiça. Os casos criminais nem sempre são tão simples. No vídeo de hoje, vamos discutir 3 casos de criminosos procurados que ainda estão em fuga. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hazel Leota Cabeça. Em agosto de 1998, uma mulher que se chamava Deanna Ray colocou um anúncio em um jornal da Louisiana. Ela afirmava ter olhos verdes, ser loira e honesta e trabalhadora. No entanto, a verdadeira mulher por trás do anúncio era tudo menos isso. Seu verdadeiro nome era Hazel Leota Cabeça, mas ela também tinha uma abundância de pseudônimos, e era uma andarilha que pegava carona pelos Wasicomeiros, em busca de homens solitários e bem de vida para financiar o estilo de vida que ela desejava e ao qual se acostumou. Hazel costumava deixar esses homens sem dinheiro, antes de seguir em frente e procurar sua próxima vítima. Naquele ano, Hazel, ainda usando o nome Deanna, conheceu Carlos Barker, um homem recém-viúvo, cuja esposa de 11 anos foi morta por um motorista bêbado em um acidente de carro. Charles estava sozinho há quase um ano e tentava preencher o vazio deixado pela sua esposa. Inicialmente, ele tentou viajar, pescar e velejar, mas descobriu que não gostava de passar o tempo sozinho. Então ele começou a participar de jogos de azar, onde conheceu Deanna. Autoridades supõem que ele possivelmente acreditou que Deanna era uma mulher. Charles pensou que tinha conhecido a mulher de meia-idade por acaso, mas na realidade, ela o tinha como alvo. O romance floresceu rapidamente entre eles, e apenas alguns dias depois que se conheceram, ela se mudou para a casa dele. A princípio, os filhos de Charles ficaram encantados que ele havia conhecido alguém. Mas então, ao conhecerem Deanna, eles mudaram de ideia. Uma filha em particular, Jennifer, afirmou que achava a nova namorada de seu pai suspeita. Ela logo pensou que a mulher só queria o dinheiro de Charles. Não demorou muito até que ele também acreditasse nisso. Algumas semanas depois, Charles contou a outra de suas filhas, Cyndia, que estava tendo problemas com sua nova namorada. Parecia que a lua de mel estava acabando rapidamente. Charles não elaborou muito sobre quais eram os problemas exatos entre o casal e disse que ligaria para sua filha novamente em alguns dias. Quando ele não ligou, seus filhos ficaram preocupados. Ele começou a discutir se ele não tivesse outra ajuda, teria que olhar todo o caminho para casa. A família de Grifino não tinha ninguém para contar exceto os pais de Deanna e Pascale. De acordo com os relatórios médicos, ele estava morto há 5 dias. À primeira vista, a casa parecia estar relativamente intocada. Não havia sinal de luta e nada estava revirado. No entanto, no quarto, descobriu-se que o cofre no qual Charles guardava uma grande soma de dinheiro, cerca de $45 mil, havia sido aberto, e o conteúdo agora está ausente. A arma do crime, que era a própria pistola calibre .25 da vítima, foi encontrada em uma mesa no quarto principal. Ela havia sido limpa de impressões digitais. As únicas outras coisas que faltavam na casa eram o carro Lincoln Town de Charles e sua namorada, Deanna Ray. Pouco depois do assassinato, o carro de Charles foi encontrado no estacionamento do aeroporto de Shreveport, em Louisiana, onde as roupas e o DNA de Deanna revelaram sua verdadeira identidade como Hazel Leota Cabeça. Verificação policial de antecedentes estabeleceu que Hazel havia se casado pelo menos 10 vezes e que ela tinha uma longa lista de pseudônimos. Já havia um mandado de prisão para ela em Lincoln, Nebraska.
vinculado ao incêndio do trailer do seu ex em 1991, onde logo depois ela fugiu das autoridades. Hazel Leota Cabeça nasceu em 10 de dezembro de 1949. E se estivesse viva hoje, ela teria 70 anos. Ela é descrita como sendo loira e de olhos verdes com 1,57 m de altura e pesando entre 54 e 68 kg. Embora com a idade, ela poderia ter ganhado peso e mudado a cor do cabelo. Ela tem uma cicatriz perto do olho direito e um espaço entre os dentes da frente. Ela frequentemente trabalha como garçonete e viaja com caminhoneiros pelo país. Ela é conhecida por fumar, beber vodka, frequentar cassinos e colocar anúncios pessoais em jornais. Ela se move frequentemente entre cidades e vilas. Infelizmente para a família de Carlos Barker, não houve avistamentos confirmados de Hazel desde dezembro de 1998, em um posto de caminhões perto de Wheat Ridge, Colorado, onde ela se candidatou a uma vaga de garçonete. Ela pode ter ligações lá. O caso dela foi destaque em Mistérios Não Resolvidos e Os Mais Procurados da América. Mas nenhum deles impulsionou a investigação ou a busca por ela mais adiante. Michael Leota Cabeça. Michael Lewis Klein. Michael Lewis Klein e sua noiva de 18 anos, Joellen Weigel, estiveram juntos por cerca de um ano em 1970, e ambos haviam se formado recentemente na escola secundária de Lee Summit, Missouri. Um casal aparentemente comum, Michael vinha de uma família rica e proeminente, enquanto Joe vinha de um contexto de classe trabalhadora. Apesar de suas diferenças de riqueza e status, o casal parecia estar feliz junto, e ninguém suspeitava do lado sombrio de seu relacionamento. Mas o casal tinha um relacionamento secreto. Na noite de 2 de julho de 1970, o casal havia marcado um encontro. Embora não esteja claro exatamente para onde o casal foi, para jantar, ao cinema ou algum outro lugar. Para jantar, ao cinema ou algum outro lugar. Sabe-se que os dois tiveram uma discussão bastante acalorada antes de deixarem o local. E a briga durou cerca de 20 minutos. Não há detalhes sobre o que o casal discutiu, mas parece que eles saíram juntos. Joe tinha planos de passar a noite na casa de um amigo após o encontro. Mas quando ela não voltou para casa no dia seguinte, a família ficou preocupada. Eles entraram em contato com o amigo com quem ela deveria estar, e então ligaram para Michael. Ele deu relatos diferentes sobre o paradeiro dela, inicialmente dizendo que o casal havia se casado, e ela tinha ido visitar um parente. Mas mudou sua história quando esse parente disse aos pais de Joe que ela não estava com eles. Neste ponto, Michael disse que não sabia para onde ela foi. A família então entrou em contato com a polícia, mas foi informada que não poderia ser feito um boletim de pessoa desaparecida naquele momento. Poucos dias depois, em 5 de julho, o corpo parcialmente vestido de Joe foi achado no lago Winnebago por esquiadores aquáticos. A jovem de 18 anos foi encontrada vestida com cinta, meia calça e parte de um vestido, com uma rede de pesca envolvendo seu corpo. Ela havia sido pesada com um bloco de concreto e jarras de água. A morte de Joe ficou ainda mais perturbadora após a autópsia revelar sua gravidez de 4 meses. Foi considerado um homicídio, já que ela foi estrangulada até a morte. A corda diz que em suas pernas era igual à do barco dos Klein, e o bloco de concreto usado para pesar o corpo veio da casa de um amigo de Michael. No carro de Michael, eles encontraram o cabelo de Joe enrolado em uma toalha. Ele havia sido arrancado à força das raízes. No mesmo dia em que o corpo de Joe foi encontrado, Michael Klein havia partido para uma viagem de estudantes para a Europa e Israel, e ele retornou no dia 9 de julho. Ele foi imediatamente questionado pelas autoridades, mas seguiu o conselho de seu advogado e não foi cooperativo nem forneceu qualquer informação. O público interpretou isso como culpa, e em 24 de julho, Michael foi indiciado pelo homicídio de Joe pelo grande júri. No entanto, ele desapareceu antes do tribunal investigar, antes que ele pudesse ser preso. As autoridades supõem que Michael, por causa do poder e influência de sua família, estudou na universidade com outro nome nos anos 70 e atualmente trabalha na medicina, possivelmente como veterinário. Acredita-se amplamente que a família Klein ajudou seu filho a escapar da justiça, e rumores não comprovados sugerem que Michael poderia estar vivendo na América Latina. A bolsa de viagem de Joe Weigler nunca foi recuperada, e seus pais já faleceram. Sem o assassino de sua filha ser julgado.
Não há uma data de nascimento de Michael, mas se vivo, estaria provavelmente nos últimos anos dos 60, pois terminou o ensino médio junto com Joe. Quando desapareceu, ele media 1,75 metros, pesava 59 quilos, tinha cabelos castanhos e olhos cor de avelã. Não se sabe sobre o resto da família de Michael, mas seu pai morreu em 1988. Ele não deu qualquer indicação do paradeiro de seu filho antes de sua morte. O caso de Joe Wegler foi destaque em mistérios não resolvidos, mas tragicamente, Michael Lewis Klein continua a não ser capturado. Anna Cavallo nasceu em 1º de janeiro de 1999. Samantha Cavallo era filha de Michael e Anne, que estavam casados há 2 anos e meio e residiam em Nova York. O casal se casou após apenas 9 meses de namoro e tudo parecia estar bem entre os dois. Antes do nascimento de sua filha, não parecia haver brigas amargas ou desagrados entre eles. No entanto, tudo mudou quando Samantha apareceu. Quase imediatamente, apenas semanas após o nascimento, Anne começou a agir de forma errática. Ela supostamente gritou com o marido Michael, dizendo que ela não precisava mais dele. Michael voltou do trabalho e descobriu que todos os móveis, incluindo o quarto de Samantha, estavam vazios. Não havia um traço dela restante. Extremamente preocupado com a segurança de sua filha, Michael ligou para sua sogra. Anne atendeu o telefone e disse a ele que o casamento deles havia acabado e que ele nunca mais veria sua filha. Ela prosseguiu explicando que chamou a polícia, disse que ele maltratou e abusou de Anne e sua filha. Segundo Michael, quando Anne pediu o divórcio, ela prolongou o processo e contratou e demitiu uma variedade de conselheiros. Supostamente, ela contratou 23 advogados e 11 psiquiatras. Em retaliação, Michael processou por divórcio e a guarda total de Samantha. Essa troca amarga se prolongou, com o casal compartilhando a guarda enquanto o caso passava pelo sistema jurídico. Após uma visita de 1 semana à sua mãe, Samantha foi devolvida ao seu pai com hematomas no rosto. Compreensivelmente irritado e chateado, Michael a levou a um pediatra, que disse que os hematomas ocorreram nos últimos 3 a 5 dias, o que significa que aconteceu enquanto Samantha estava sob os cuidados de sua mãe. Um psiquiatra judicial avaliou em breve a aptidão dos pais, mas a origem dos hematomas no rosto de Samantha não foi determinada. O profissional descreveu a relação estranha de Anne com sua filha, sem dar mais detalhes sobre o motivo. Durante o ano, o casal estava casado há mais de 1 ano. Em 11 meses, Anne levou Samantha a 7 médicos em 33 ocasiões. Embora não se saiba os sintomas ou razões de cada consulta, os médicos perceberam que Anne mostrava sinais da síndrome de Munchausen por procuração, um distúrbio psicológico onde o cuidador busca atenção para aqueles que estão sob seus cuidados. É comum em mães. O sofredor ganha atenção buscando ajuda médica para sintomas exagerados ou inventados. A mãe de Anne, era mãe de 3 filhos. A mãe de Anne, era mãe de 3 filhos. Anne, mãe de 3 filhos, foi diagnosticada por especialistas com um sério transtorno de personalidade, apresentando uma combinação de características de outras condições, apesar de seus sinais evidentes. Como resultado deste diagnóstico preocupante, parece que Anne foi considerada incapaz de cuidar de sua filha sozinha, e Michael recebeu então a guarda total de Samantha. Anne rapidamente recorreu desta decisão, e foi determinado pelo sistema jurídico que ela tinha o direito de ainda ver sua filha através de visitas. Porém, a história não termina aqui. Em 3 de fevereiro de 2001, as coisas tomaram um rumo sinistro quando Michael deixou Samantha na delegacia para uma estadia noturna programada com Anne. Quando ele veio buscar sua filha no dia seguinte, nem Samantha nem sua mãe apareceram. Elas haviam desaparecido. 2 meses depois, em abril, o SUV de Anne foi encontrado abandonado em uma garagem no Brooklyn. Não havia pistas no interior indicando o paradeiro de qualquer parte. Michael não viu sua filha ou esposa separada desde então. Anne Cavallo é procurada por sequestro, fuga ilegal para evitar a persecução, interferência de custódia e uso não autorizado de um veículo motorizado. Ela e a filha podem ter viajado com um mini Spaniel vermelho, vodka de 12.
No momento de seu desaparecimento, Anne tinha 5 pés, pesava 120 com cabelos castanhos e olhos azuis. Ela pode ter cortado o cabelo curto e tingido de loiro desde então, e é conhecida por usar óculos quando dirige. Ela nasceu em 25 de março de 1963, portanto, tem 56 anos atualmente. Anne tem um diploma de contabilidade do Brooklyn College e já trabalhou nessa área. Ela tem uma condição dental para a qual pode buscar tratamento e provavelmente está em contato com profissionais médicos. Ela pode usar os sobrenomes Yermak Saulo ou Kappa. As autoridades acreditam que Anne vinha comprando cartões de chamada pré-pagos em uma loja de conveniência por meses antes do sequestro de sua filha, já que seu celular e cartões de crédito não foram usados desde o desaparecimento. Samantha Michelle Kibalo desapareceu aos 2 anos. Se viva, estaria prestes a completar 21 anos. Ao desaparecer, tinha cabelos e olhos castanhos claros. Suspeita-se que a mãe e a filha possam estar em Nova York, no condado de Palm Beach, ou em Boynton Beach, Flórida, Illinois ou Nova Hampshire. Em 2006, a dupla foi possivelmente avistada em Santa Fé, Novo México. Ainda que não confirmado, presume-se que a testemunha seja confiável. Samantha foi descrita como sendo quieta e reservada, e foi relatado que sua mãe não interagia muito com ela. Miguel Kibalo acredita que a mãe de Anne está ajudando a esconder sua filha. Ela refinanciou sua casa várias vezes. Ele ainda procura por sua filha e acredita que ela foi educada em casa quando era mais jovem, pois nunca a encontrou matriculada em nenhum sistema escolar. Faz 18 anos desde que ele viu sua filha pela última vez, mas tragicamente, não houve novas pistas no caso, apesar de ter sido destaque nos programas de TV, Mistérios Não Resolvidos e Os Mais Procurados da América. Então 3 criminosos procurados seguem foragidos. Se você tiver informações sobre o paradeiro de Hazel Leota Cabeça, Michael Lewis Klein, Anne Kibalo, ou Samantha Michelle Kibalo, entre em contato com o FBI ou a polícia local. Fique seguro e nos veremos na próxima.